Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida e desde já, muito obrigado por você fazer parte do nosso canal PR. Rafael Nunes, onde nós temos compartilhado sucessivamente muitos conteúdos acerca das Escrituras Sagradas. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece no seu meio de relacionamento alguém que transgride os mandamentos do Senhor, que não anda na verdade? Talvez você conheça. Ao longo dos anos, nós vamos observando que, infelizmente, algumas pessoas no nosso meio, elas são prevaricadoras da fé. E eu quero compartilhar com você sobre esse assunto. E o tema de hoje é afasta-te, destes afasta-te. E em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz da seguinte forma: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. No verso 10 ele diz: isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, roubadores, idólatras, porque não vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Recomendação ou ordem direta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Queridos, ao longo dos anos nós vamos, infelizmente, observando o posicionamento e o comportamento de várias pessoas. Somos seres sociais, a Bíblia nos manda sermos sociais. A Bíblia nos manda sermos sociais, principalmente visando ganhar o incrédulo, o pecador, o gentil ou ímpio, como assim queremos considerar, para Jesus. Mas nós precisamos entender que esta ordem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, versículo 9 em diante, não é uma ordem de desassociação com os incrédulos, porque no versículo de número 10 ele fala sobre isso, que se nós nos desassociarmos dos incrédulos, não há finalidade nenhuma na igreja, não há finalidade nenhuma no evangelismo, não há finalidade nenhuma nos projetos da igreja que visam a amplitude do reino dos céus no meio do homem, no meio da sociedade. Mas Paulo está falando de uma desassociação relacionada entre crente com crente, mas um cristão autêntico, genuíno, que vive na verdade de Deus, que infelizmente está associado com quem é um prevaricador, com aquele que não anda na verdade de Deus, ou seja, o que diz que anda na verdade de Deus, mas não anda na verdade de Deus. Primeiro tópico, vamos entender uma coisa, em Amós capítulo 3, versículo de número 3. Não há acordo com quem não ama a Deus. Em Amós capítulo 3, versículo 3, diz: como estarão dois de acordo se não estiverem de acordo? Como andarão dois no caminho se não estiverem de acordo? Queridos, esse texto nós utilizamos muito, principalmente para se tratar sobre santidade, principalmente sobre santidade. E nós colocamos a segunda pessoa, a primeira pessoa, como a primeira pessoa de Deus. Deus é santo e Deus quer que sua igreja ande em santidade. A segunda pessoa somos nós, em Amós, no capítulo 3 e no versículo 3. Quando não andamos de acordo com a vontade de Deus, não há acordo com Deus, não há associação entre nós e Deus se nós andarmos na contramão de sua regra, na contramão dos seus mandamentos. Por isso que em Amós 3, versículo 3 diz: andarão, pois, dois juntos, se não estiverem de acordo? Então nós precisamos entender que você deve ser bastante seletivo com a sua amizade. Somos seres sociais. Você deve, de fato, ser carismático, bondoso, ajudador, companheiro. Deve se aproximar das pessoas, mas infelizmente há pessoas que têm um estilo de vida que pode sim acabar nos
influenciando quando nós não sabemos separar ou dividir ou selecionar muito bem as nossas amizades. Infelizmente tem gente que se relaciona com pessoas, infelizmente, com esse tipo de comportamento, e que essas pessoas elas não condenam esta prática. Ela não chama a pessoa e diz assim, olha, isso é incorreto. A forma que você está querendo viver o evangelho, querendo viver na presença de Deus, não é correto. E às vezes, quando eu me omito, quando eu coloco o zíper na minha boca, eu acabo me omitindo. Eu acabo que, de forma técnica, ou na prática, vamos dizer assim, compactuando, infelizmente, com aquela pessoa. E nós vamos aprendendo acerca disso no decorrer. Segundo tópico, quando ignoramos os mandamentos, externamos a falta de amor. Quando ignoramos os mandamentos, externamos a falta de amor. João capítulo 14, versículo de número 15 diz, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Queridos, infelizmente tem pessoas que dizem que amam a Deus. O próprio Senhor Jesus fez menção a Isaías, que diz assim, esse povo me honra apenas de boca, de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem pessoas que dizem, não, eu amo ao Senhor Jesus, eu congrego numa denominação tal, meu pastor é o fulano de tal, eu mantenho comunhão com a igreja tal, minha igreja está localizada na rua tal, no bairro tal, mas infelizmente quando nós observamos a maneira em que essa pessoa está vivendo, tocando a sua vida, administrando a sua vida, queridos, e essa administração, longe da palavra de Deus, longe do mandamento de Deus, faz com que você desperte e seja seletivo. Se você quer uma pessoa como essa para conviver com você, andar com você, se relacionar com você, entendeu? Estar com você, e você deve se perguntar, uma pessoa que ignora os mandamentos de Deus, e por ignorar os mandamentos de Deus, ela não ama a Deus, porque quem ama a Deus não ignora os seus mandamentos. Quem ama a Deus vive pelos mandamentos de Deus. E você deve se perguntar se vale a pena ainda você abrir totalmente a sua vida, esse relacionamento com essa pessoa que ignora, que cospe, que pisa, desvaloriza os mandamentos de Deus. E quando alguém ignora os mandamentos de Deus, ela está externando uma falta de amor em Deus. O prevaricador, ele não tem respeito pela palavra de Deus, pelo mandamento de Deus. Não tem respeito pelas autoridades de Deus. Por isso que nós aprendemos que nós devemos ser muito seletivos com relação aos mandamentos. E até em questão de relacionamento mesmo, de pessoas que querem casar, que se apaixonam na igreja. Queridos, o resultado, infelizmente, é surpreendentes de pessoas que se apaixonam por alguém da mesma fé, mas que existe uma certa incompatibilidade de interesse com as coisas do reino. Às vezes um é interessado, o outro não é interessado. Às vezes um ama mais ao Senhor, o outro não ama tanto ao Senhor. Um já tem temor e anda em santidade, sabe que Deus tem um propósito na vida dela, e ela luta fervorosamente, luta para cumprir esse propósito, para cumprir a vontade de Deus na sua própria vida. Infelizmente tem outros que não têm esse ânimo suficiente. É por isso que às vezes certos relacionamentos acabam não dando certo, acabam caindo no divórcio. É coisa que Deus infelizmente abomina, por conta às vezes dessa pessoa ignorar a falta de atenção do seu companheiro, da sua companheira, que não ama a Deus e que não externa um amor pelos mandamentos de Deus. Se dissermos que o conhecemos e seus mandamentos não forem vistos em nós, mentimos. Em 1 João, versículo
capítulo de número 2, versículo 4, diz da seguinte forma, olha só, terceiro tópico, se dissermos que o conhecemos e seus mandamentos não forem vistos em nós, mentimos. 1 João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. O prevaricador, ele externa, principalmente quando ele está em coletivo com as demais pessoas, tem alguns que se envergonham de dizer que é um cristão, que é um evangélico. Por temor, por receio de não ser aceito em uma comunidade, em um grupo de pessoas ou em alguma organização. Mas tem outros que acabam confessando de fato que são cristãos e que congregam na igreja tal, que o seu pastor é o fulano de tal, mas infelizmente os seus mandamentos estão longe da vida desta pessoa. Por isso que João, ele vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A verdade não está nessa pessoa, no prevaricador, e é por isso que você tem que acordar e saber selecionar. Se você conhece alguém, infelizmente, que diz, não, eu sou cristão, bate no peito, abre a boca e diz, eu sou cristão, mas não anda na verdade, a palavra de Deus não é vista incorporadamente na vida desta pessoa, esta pessoa ela é mentirosa. Às vezes, nesses muitos anos aí, evangelizando, principalmente nas ruas, nós acabamos nos deparando com algumas pessoas, às vezes afastados, às vezes pessoas que nunca aceitaram Jesus, mas tem um certo conhecimento de Deus no quesito ouvir falar de Jesus. E algumas pessoas se posicionam dizendo, eu conheço a Deus, Deus está no meu coração, e você vai ver que essa pessoa anda na contramão da vontade de Deus, tendo um estilo totalmente diferente da vontade de Deus. Essas pessoas, infelizmente, elas são caracterizadas como pessoas mentirosas. Então, saiba selecionar a sua amizade nesse sentido. Se dissermos que conhecemos e que o conhecemos e seus mandamentos não forem vistos em nós, mentimos. Você conhece alguém assim? Então, tenha cuidado. Tópico de número 2, irmãos. Os efeitos de quem anda, anote aí, os efeitos de quem anda com os sábios e com o tolo. Os efeitos de quem anda com os sábios ou com o tolo. Nós vamos aprender aqui agora, mais uma vez, um pouco mais, sobre o efeito do relacionamento. Quando nós nos relacionamos com pessoas tementes a Deus, que amam a Deus, que se deleitam no mandamento de Deus e os seus efeitos na nossa vida em si, e também nós vamos aprender sobre os efeitos de um relacionamento com quem não ama a Deus e despreza os seus mandamentos. Vamos lá? Quem não despreza, olha só, quem não despreza a sua mentoria será abençoado. Provérbio 12, 26, que diz assim. Provérbio capítulo 12, versículo de número 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O justo é um guia para o seu companheiro. Queridos, você que está numa igreja, você precisa olhar para a sua liderança, para a sua mentoria, para o seu pastor, como um guia. Um guia é aquele responsável de conduzir um grupo de pessoas por lugares difíceis, por lugares fáceis, por lugares onde há vários obstáculos. E o guia é aquele que tem experiência na prática, já andou, já foi, já voltou, faz uma caminhada contínua naquele território, levando pessoas inexperientes, pessoas que nunca passaram por ali, mas que querem andar por ali. E o guia é alguém de extrema confiança e que nós podemos considerar, biblicamente falando, espiritualmente falando, como pessoas responsáveis para nos orientar, para nos levarem por lugares difíceis, que a caminhada cristã ela não é fácil.
E se você não despreza a sua mentoria, se você não despreza a sua mentoria, se você ouve sua mentoria, se você não escarnece a sua mentoria, sua liderança, seus pastores, que estão acostumados, acalejados a sofrer, a apanhar, a passar pelas diversidades, e seu pastor vê que você está indo nessa mesma direção, mas que você precisa ser orientado sobre o campo minado, sobre as dificuldades que você vai encontrar. Se você não o despreza, você será abençoado. É diferente do tolo. O tolo, ele não ouve, o tolo, ele ignora. O tolo ignora o conselho, como está em Provérbio, capítulo 15, versículo de número 32. Olha o que diz Provérbio 15, versículo de número 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Olha só, glória a Deus. O sábio, ele respeita e preza pela sua mentoria e pelo conselho de sua mentoria, diferentemente daquele que é tolo, que ignora o conselho. E quando ele rejeita a correção, tolo quando rejeita a correção, ele está desprezando a sua própria alma. Há pessoas no nosso meio, infelizmente, que desprezam seus líderes, os cultos bíblicos, o ensinamento da palavra de Deus, e acham que podem sobreviver sozinhas, acham que pode lidar com um mundo espiritual, uma batalha espiritual gigantesca, e acham que podem vencer suas guerras sem a ajuda de Deus. Como assim sem a ajuda de Deus? O tolo acha que apenas por conhecer a Deus, mas desprezando os conselhos de sua mentoria, de seus pastores, que são conselhos bíblicos, que vão fazer com que esta pessoa se municie, se prepare decentemente, prudentemente para as batalhas semanais, quinzenais e mensais até o dia do Senhor Jesus. Se esta pessoa o despreza, essa mentoria, está também desprezando a Deus. Se ela acha que ela sobreviverá, ela não vai conseguir sobreviver por muito tempo. Pelo contrário, ela será engolida pelas dificuldades, será vencida pelo diabo. Diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5, que nós devemos vigiar, porque o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, procurando uma vulnerabilidade na nossa vida, na tentativa de nos destruir. O tolo, quando ele ignora o conselho, como está em Provérbio 15, 32, ele ignora não só a correção, mas ele despreza a sua alma. Porque também em Provérbio, a própria palavra diz que aquele que ouve e atenta, o justo atenta para as escrituras, para as leis do Senhor, ele não só atenta para as leis do Senhor, mas ele atenta para a sua vida, porque a palavra de Deus é vida. E quando eu a ignoro, infelizmente, eu posso estar indo para um caminho de sofrimento, um caminho de dores, um caminho de dificuldade, diferentemente de quem não despreza a sua mentoria. E quem não despreza a sua mentoria, esse será abençoado. Olha o que diz em Provérbio 13, versículo 20, anda com os sábios e será sábio. Salomão está falando de uma experiência de relacionamento, de que quando uma pessoa, nós somos tendenciosos a imitar, principalmente o comportamento de outras pessoas. Paulo disse na sua segunda epístola para Timóteo, olha, tu tens seguido de perto a minha maneira de viver, a minha doutrina, meu amor, minha longanimidade, minha bondade, a minha perseverança. Timóteo foi um bom discípulo e acompanhou Paulo por muitos e muitos anos. E por ele ter acompanhado Paulo por muitos e muitos anos, ele acabou imitando o estilo de vida correto, o amor ao evangelho. Isso se chama imitabilidade, é quando você reproduz um costume de alguém na sua própria vida. Então, Salomão está dizendo que quando nós nos relacionamos com pessoas inteligentes, com os sábios, com alguém que tem a capacidade de te instruir para ir para o céu, você passa também a adquirir inteligência, conhecimento e entendimento. O tolo despreza isso. O tolo quer andar nos próprios caminhos dele, e por ele ignorar isso, ele acabará caindo nas armadilhas do diabo,
acabará caindo numa cova, ele está à beira de um precipício e, infelizmente, a queda, ela será ruim, destrutiva para a vida desta pessoa. Queridos, no próximo vídeo vamos dar continuidade sobre o tema Destes afasta-te. É uma bênção. E desde já se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação. Seja abençoado e edificado com isso, com esta mensagem, com a palavra de Deus, em nome de Jesus.